Pastor Narciso. Sente. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor do lugar que eu sinto e o Senhor está. E só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento, quem vê de fora não entende como é que estou de pé, como eles. Levante a sua mão direita aí e declare comigo assim, ó, cante, adore ao Senhor. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele vai. Mão direita levantada. A resposta é que dessa vez eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei. Oh, perfeito, como tudo que Ele faz. Oh, glória a Jesus. Bata uma palma pro Rei Jesus aí, para abrir a garganta. Amém, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. A voz está usada, mas louvado seja Deus por isso. Como eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer Quaresma, meu grande amigo Quaresma, irmão Ari, né? Depois da palavra de Jeremias aí fica difícil, pregador. Fábio Coelho, Murilo, Gabriel que está ali atrás também, todos os irmãos, pastor dessa casa, que Deus abençoe os irmãos grandemente. É uma honra poder fazer parte dessa vigília. Na verdade, eu me autoconvidei para essa vigília, né? Estava falando para o Quaresma, poxa, Quaresma, Jesus vai voltar e eu não vou pregar no Vigilhão Emanuel. Aí então ele foi forçado a me convidar a estar aqui ministrando essa palavra hoje aos irmãos. E é um prazer estar juntamente com a banda Avivamento aqui, Rafael no teclado, Davi Diniz e Mateus Bandeira. Esses dois aqui são irmãos, eles se comunicam bacana, são irmãos de sangue e se comunicam bacana. Amém? Amém, irmão? Amém. Pastor João Vitor, Deus abençoe também. Vigilhão Maranata, bênção de Deus. E já estivemos lá falando da palavra do Senhor. É bênção. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção aqui. Essa foi só para abrir a voz. Bora lá, Rafael. Vamos lá. Essa você conhece. Cante. Daqui a pouco nós já vamos falar da palavra do Senhor.
eu vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Eu vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Eu vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará o seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, ele doou seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia. Pra que
Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Aplauda o Rei Jesus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Está com retorno melhor. Aleluia. Aleluia. Só me dá. Aí, o time está lá atrás, eu acho. Só o retorno, para baixar um pouquinho aqui que está alto. Queridos, abra sua Bíblia na carta de Paulo, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Exaltado é o nome do Senhor. Gálatas, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos ler alguns versos nessa noite para a nossa meditação, crendo que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração nessa madrugada. São 3h04. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, aleluia, meus companheiros, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que aconteceu com o meu som aqui? Meu retorno aqui, por favor. Deixa do jeito que estava. Tem alguém mexendo lá? Aleluia. Louvado seja. Pode colocar retorno, que a voz foi embora, meu filho. Pode sentar, querido. Sente. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, esse texto aqui que está em voga é, para muitos estudiosos do Novo Testamento, um dos primeiros textos que foram escritos na Bíblia Sagrada. Gálatas, ele vai datar de 48 a 5, alguns autores vão dizer 58, outros autores vão dizer 48 depois de Cristo. Então, esses escritos, eles precedem os evangelhos. As epístolas de Paulo escreveu 13 epístolas. Elas eram cartas que eram destinadas às primeiras comunidades cristãs e tinham sentido de admoestar, de levar ensinamento acerca da pessoa de Cristo. Por exemplo, se você pega as cartas, nós vamos falar de algumas delas aqui a pouquinho, para dar uma introdução. Você vai observar, por exemplo, na carta aos Colossenses, no capítulo de número 2, que Paulo vai provar a supremacia da pessoa de Cristo a um povo gnóstico que estava fazendo culto de mistério e adorando o anjo. E Paulo tem uma peculiaridade nas suas escritas, que vai mostrar o quanto é suficiente no pensamento bíblico, no pensamento paulino, a cruz. Paulo vai descartar qualquer tipo de ajuda que o homem, ou que um crente, ou que uma religião possa querer dar a Cristo Jesus. Quando John Wesley, lendo Lutero, viu essa carta, Lutero fez 2 comentários dessa carta. O primeiro comentário é o mais antigo, Fábio, é considerado o melhor comentário, porque Lutero trabalhou a carta, o texto, a exegese do texto. Mas o segundo comentário que Lutero fez, o povo não gosta muito, porque ele via tudo o anticristo na pessoa do Papa. E juntamente com Romanos, essa epístola é a maior defesa do cristianismo. Gálatas e Romanos, tanto que para muitos, eu concordo também com William Barclay, William Hendricks,
Dr. John Stott, F.F. Bruce, Champlin, que são estudiosos do Novo Testamento, eles vão dizer que aqui nessa carta está o maior versículo apologético da Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Não existe nenhum texto, esse texto é tão forte, tão poderoso, que ele fecha para qualquer outro tipo de ecumenismo ou de pluralismo religioso. E essa carta foi uma carta muito interessante, é uma discussão. A Galácia era uma região onde existia Galácia do Norte e Galácia do Sul. E os estudiosos vão apresentar a carta e não há um consenso comum aonde os destinatários dessa carta seriam escritos. Há pensamentos, por exemplo, o Dr. Hernandes Dias Lopes, pegando o pensamento do Dr. John Stott, vai dizer que a carta dos Gálatas foi escrita para os irmãos da Galácia do Sul. Isso mesmo, para os irmãos que estão situados na Galácia do Sul. Ali está a igreja de Icônio, de Derbe, de Frígia e da Pisídia. Foi para esses irmãos que essa igreja foi destinada. Essa epístola é uma epístola muito interessante, porque o contexto que ela está inserida, como ela foi dada a um teor de igrejas, a cidades, a locais, na maioria das vezes as cartas não eram local, a não ser as cartas pessoais. E essa carta aqui é tão importante porque os crentes, olhem para mim para você entender o contexto, estavam aceitando Jesus, ou melhor, Jesus estava aceitando eles como seu filho. Amém? Porque Paulo não foi atrás de Cristo. Como assim, pastor? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Paulo foi fazer o que em Damasco? Foi cultuar ou perseguir? Então não foi Paulo que achou Jesus, foi Jesus que achou ele. Você não entendeu? Aleluia! Aleluia. Levante a sua mão. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque em algum lugar, no pop som, na boca do tráfico, no crime, em algum lugar Cristo te achou e disse: vou fazer dele um servo cheio da graça. E esse contexto era: os judeus estavam aceitando Cristo, mas estavam dizendo: olha, eu não quero ser enjoado, mas eu queria um pouquinho só mais de retorno, se for possível aqui para mim. Só um cheiro, por causa que a minha voz está bastante rouca. E os judeus estavam aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas estavam dizendo assim: Pedro, agora, meu irmão, muito obrigado. A cruz não é suficiente. Tem que aceitar Jesus, mas tem que guardar a lei. Tem que aceitar Jesus, mas tem que circuncidar. Tem que aceitar Jesus, mas tem que guardar o sábado. Tem que aceitar, ou seja, era a cruz e mais alguma coisa. Só que o homem que está escrevendo essa carta aqui, essa Bíblia aqui, esse texto às igrejas, imagine que isso aqui era lido nas comunidades. Há estudiosos que vão comprovar, e o Dr. J. Jeremias tem muita propriedade para falar disso, porque ele viveu na Palestina nesse tempo, e ele foi pesquisar, ou melhor dizendo, 20 anos do contexto, junto com Kenneth Bailey, foi pesquisar o contexto da vivência do primeiro século na Palestina, e ele disse que o culto do século I cabiam numa sinagoga no máximo de 10 a 15 pessoas, e os cultos eram assim: a Torá era lida, era salmodiada, era cantado um salmo, o rabi vinha interpretar. Então essas cartas eram lidas para a congregação ouvir, porque muitas das vezes, por exemplo, a igreja de Colosso foi a única carta que Paulo escreveu que ele não esteve presente. Em todas as outras ele foi: Filipenses, Efésios, Tessalônica, Corinto. Em todas as outras igrejas Paulo esteve presente, mas algumas ele não podia ir, e muitas das cartas foram escritas em prisão. Às vezes tu reclama, né, que tu está passando prova, mas se Paulo não tivesse na prova, não tinha Efésios, Filipenses e Colossenses na tua Bíblia. Amém? Porque foi escrita dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. A carta aos Romanos, a primeira carta que vai abrir, era um sonho dele. Romanos é a carta magna da teologia. Lá Paulo fala de tudo. Fala de justificação. Me ajuda, dá glória, viu, irmão? Fala de justificação, fala de doutrina do pecado, fala de doutrina da salvação. Cadê o glória, irmão? Isso, fala de doutrina da salvação, do pecado, fala de anjo, fala de justificação pela fé, fala de graça, fala de pecado, fala que o homem caiu em Adão, levantou em Cristo, fala que o homem é pecador, fala que Deus achou o homem, fala que da expiação de Cristo no capítulo 13 e por aí vai. A carta aos Romanos, a primeira carta, ele se preocupa com uma igreja que tinha 9 dons espirituais, mas não sabia ter organização no culto. Então a primeira carta, ela é escrita só para dar ordem no culto. A segunda carta, ela é mais doutrinária. A segunda carta, ele é mais preocupado em ensinar um pouco mais de teologia. Interessante que na carta aos Coríntios, na primeira e na segunda carta, porque na verdade eram 4 cartas, eu vou falar rápido porque senão eu não falo tudo, viu? Eram 4 cartas, nós só temos 2, e na segunda carta ele vai tratar com a igreja, mostrando como é que a igreja tem que servir a Deus na sua essência.
Após isso vem a carta aos Gálatas, que eu vou pular. Aí vem Efésios. Efésios, para William Barclay, é o maior conteúdo cristológico que tem na Bíblia. Paulo vai tratar ali, vai dizer que o homem foi predestinado antes da fundação, capítulo 1, que o homem foi predestinado antes da fundação do mundo, salvo para ser santo e irrepreensível. No 2 ele diz que o homem está morto em delito e pecado. No 3 ele vai falar da unidade do homem. No 4 ele vai falar de dons ministeriais, mostrando que Deus levantou apóstolos, pastores, profetas, mestres. No 5 ele vai fazer uma analogia dentro da família. E no 6 ele diz revestivos. Está melhorando de toda a armadura de Deus. Após Efésios ela vem Filipenses. Filipenses é a carta da alegria. Oh glória. Só para você ter uma ideia, repita comigo, diga Efésios. Não escutei, diga Efésios, Filipenses e Colossenses. Foram escritos dentro de uma cadeia. Paulo estava preso. É interessante que nas 13 epístolas, quantas? Nas 13 epístolas, nenhuma vez o apóstolo Rafael vai abrir a boca e vai dizer assim: eu, Paulo, prisioneiro de César. Em todas ele abre a boca e diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Oh glória. Porque, irmão, você tem duas opções. Olhe para o seu irmão, olhe, me ajude a pregar em nome de Jesus. Olhe para ele e diga assim: tu tem duas opções. Ou tu é prisioneiro de Cristo, ou tu é prisioneiro do diabo. Aleluia. Não tem meio termo. No mundo espiritual não tem ponto neutro. Ou tu é da parte boa, ou tu é da parte mal. Não tem aquele, ou tu é frio, ou tu é quente. Porque se for morno, tu já sabe o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. A carta de Paulo aos Colossenses é um legado. Paulo vai falar de cristologia de uma maneira tremenda, mostrando que nessa carta a supremacia de Cristo, ela sobressai acima de todas as coisas. Paulo não podia ir, mas ele tinha um crente que lá no Pentecostes, quando ele foi na igreja de Roma, na cadeia, na primeira prisão, são duas prisões. Na primeira ele conheceu um homem chamado Epáfras. Epáfras veio para Colosso, e ali em Colosso ele fundou a primeira igreja. Quando Epáfras funda a primeira igreja, ele escreve uma carta para Paulo dizendo: olha Paulo, tudo que tu me ensinou eu já passei, agora manda mais um caldo grosso, porque os crentes aqui de Colosso estão querendo aceitar a Jesus, vir no culto, mas estão querendo a servir anjo. Como o gnóstico não sabia de onde vinha tudo, quem criou, quem foi que formou tudo, eles tinham muitas dúvidas. E Paulo falou: fala para eles que tudo é dele, por ele, para ele, porque dele são todas as coisas. A primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo traz um tratado interessante. Ele começa falando sobre arrebatamento, e uma coisa me chama muita atenção: eu só falo se você dá glória. Isso, Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo 17. No final, após falar de arrebatamento, que quem está morto vai ressuscitar, que seremos transformados, ele olha, depois de terminar, ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Só que a nossa geração hoje, quando ouve falar de arrebatamento, fica com medo. Só que crente salvo, glória, meu irmão, não é possível. Crente que vem para a vigília é salvo, né? Porque para perder sono 3h15 da manhã, para estar dando glória aí, segurando um glória e bocejando no outro, tem que ser salvo mesmo. Só que Paulo diz: olha, consolai-vos um. Quando crente, não tem mensagem melhor. O que te alegra mais não é ouvir carro, que tu vai mudar de condição financeira, que Deus vai te dar um namorado, um marido, que ele vai abrir a porta, que tu vai entrar na faculdade. Agora quando o crente escuta: Maranata, que Jesus está voltando. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai falar do anticristo, vai tratar a pessoa dele, vai trabalhar o homem da iniquidade. Tito, Timóteo, Filemão são cartas pessoais. E a carta aos Gálatas, pastor? Vamos lá, vamos trabalhar ela nessa noite. Os 12 primeiros versículos, em nome de Jesus. Queridos, capítulo 1, versículo de número 2. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Abra sua Bíblia e vamos falar nessa manhã, em nome de Jesus. Oh glória. É unânime entre os pais da igreja. Os pais da igreja foram pessoas que viveram entre o século I e o século II, que o autor dessa carta é Paulo. Tanto que o verso 1 diz assim, ó: Paulo, escute só, leia comigo: apóstolo, não da parte de homem, não por intermédio de homem algum. Preste atenção na leitura, vou repetir. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Por que, pastor? Os judeus estavam inventando, olhe para mim, que Paulo não era apóstolo de Jesus, que ele estava afrouxando a lei de Moisés, ensinando uma nova doutrina.
E eles negavam que ele era um apóstolo oficial, assim como Pedro. Só que é tão interessante a leitura e o Espírito nos ilumina para entender que a condição do apostolado de Paulo não é como a de Pedro e a de João, mas é maior. Pergunte por quê, pastor? Porque o Cristo que colocou Paulo como apóstolo não é o Cristo encarnado. Você não entendeu, mas tudo bem. O Cristo que chamou Paulo ao apostolado já tinha olhos como chama de fogo e pé como latão reluzente. Então aqui quem chama ele já é o Cristo onisciente, já é o Cristo glorificado. E ele fala assim, olha que Paulo, bora puxar o currículo do homem, bora. Olha aí, ele era fraco. Falava grego, hebraico, aramaico. Alguns dizem que ele falava 9 idiomas. Estudou ao pé de Gamaliel, que era filho de Hilel. Hilel e Sheu eram as duas vertentes da faculdade do judaísmo. Conhecia de teologia como ninguém. Conhecia de filosofia, fariseu ferrenho. Meu irmão, o homem era um monstro. Um monstro. Olha só, o camarada era tão bom que Pedro, escrevendo na carta dele, falou: o irmão Paulo, que escreve coisa difícil, que às vezes a gente nem sabe. Só para você ter uma ideia, olhe para mim. Nós temos dois períodos no cristianismo. Nós temos um tempo antes de Paulo e um tempo depois de Paulo. Esse homem aqui, para você que mora do outro lado da igreja e não gosta de vir no culto, andou de um continente a outro a pé. Irmão, vou repetir, vou te dar mais uma chance. Andou de um continente a outro a pé. Olha isso, eu lendo o livro de Atos, ele olhou para Timóteo e disse assim: Timóteo, bora passar por todas as igrejas que nós pregamos para ver como é que estão os irmãos. Que isso, irmão? Esse era um homem que Deus levantou de uma tal maneira que você não pode... Só que, por exemplo, foi tão forte. Ele era tão ruim, esse camarada aqui, que ele só prestava para ser salvo. Ele pegou, ó. Ele era tão ruim, oh glória, que ele só prestava para ser salvo. Aí pensa você, olha, vamos tentar entender aqui o texto. Se o camarada era uma potência na mão do diabo, que ele era, imagine na mão do Espírito. Oh glória. E o Senhor falou assim: não é que esse homem dá um bom crente. E salvou. Tanto que quando ele converte, olhe para mim, que olham e escutam, o Senhor fala: Ananias, vai lá. Quem é, Senhor, para me orar? É Saulo de Tarso. Vou nada, Senhor. Ele quis dizer assim para Deus: Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. O Senhor está mandando eu orar pelo perseguidor da tua igreja? Oh glória. Porque tem profeta que pensa que ele se manda. Levante sua mão, levante, irmão, levante. Eu vou devagar hoje. Levante a sua mão em nome de Jesus. Profeta, ai de ti, profeta, se adulterar a mensagem. Levante a mão. E se falar aquilo que Deus não mandou, e se dizer aquilo que o céu não combinou contigo, é anátema. Viu? E o Senhor: vai lá, Ananias. Quem é, Senhor? Paulo? Não vou não, Senhor. Esse homem é perseguidor da tua igreja. Vai lá, porque ele é no original, um instrumento escolhido para levar a minha palavra aos gentios. Aí começou, irmão, quando o homem começou a caminhada, ninguém segurou o homem. Lá vai, para você dar glória. Passou em Éfeso, fundou uma igreja. Passou em Tessalônica, fundou uma igreja. Passou em Filipe, fundou uma igreja. Passou em Chipre, fundou uma igreja. Passou em Corinto, fundou uma igreja. Foi lá em Atenas, discutiu de cabo a cabo com o filósofo. Esse era Paulo. Viu? E aqui ele está escrevendo para botar ordem na casa. E quando falaram: olha, esse aí não é apóstolo, ele falou assim: eu fui chamado, não por homem. Vou mais além, só fala se você dá glória a essa. Na carta aos Filipenses, quando ele escreve, ele pega todo o currículo que ele tem. Olhe para mim, capítulo de número 1 e 2 de Filipenses. Ele pega todo o currículo que ele tem, pastor Fábio, e ele chama isso de escória. Você sabe o que é escória? Fezes. Ele fala: tudo que eu tinha, se eu colocar agora na minha frente, é escória, é fezes, para mim não vale de nada. O que é que aconteceu na vida desse homem que tinha cidadania romana, grega, tinha escolta, andava escoltado, tinha regalia, frequentava o templo, era respeitado, e agora ele está escrevendo dizendo assim: olha, não precisa pagar meu cachê para me pregar.
eu vou fazer tenda para mim não sair prezado para a igreja. Aí tem uma meia dúzia aí de garoto empolgado aqui em Belém, que não sabe nem o que é Bíblia ainda, está cobrando 300 e 400 e 200 para pregar nas vigílias. O texto bíblico nos quebra tanto. João capítulo de número 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 15, versículo de número 3, Jesus falou, purifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra tem esse poder. Isso aqui nos constrange, porque olhe para mim, toda vez que você vê ele escrevendo para uma igreja, ele nunca, Murilo, nunca vai perguntar assim, irmãos de Éfeso, quanto é que está rendendo? Você pode me ajudar no glória, irmão? Irmão de Tessalônica, quanto é que está rendendo aí no caixa da igreja? Você pega a Bíblia, estou falando de Bíblia. Toda vez que ele escreve, ele pergunta assim, como é que estão os irmãos na fé? Estão crescendo? Estão aprendendo Bíblia? Estão orando? Estão participando do culto de doutrina? Como é que estão, o que ele chama de filhos na fé? Escreve uma carta, só tinha ancião arcaico, porque a pior coisa que tem é crente velho na igreja. Crente velho é um câncer na igreja. Não ora, não cresceu. E quando Deus quer levantar alguém, lá em Jerusalém estava assim mesmo. Lá em Éfeso estava assim mesmo, um monte de ancião antigo, cabeça branca. Ele pegou a carta e falou, olha, está indo um jovem, mas ele é diferente, ele é cheio do Espírito Santo, o nome dele é Timóteo, receba ele aí. Aleluia. A defesa do apostolado, ele escreve para defender o seu apostolado, o seu chamado. Repita comigo, ele defende o seu apostolado e defende o evangelho da graça. Escute, irmão, isso aqui parece loucura. Como, só fala se você é da glória. Esse camarada aqui passou a vida todinha dele, Fábio, meu amigo Fábio Coelho, andando em Jerusalém falando assim, sigam a lei. Só para você ter uma ideia, às vezes a gente critica muito Paulo. Só que o contexto que Israel vive aqui, que Israel está vivendo é o quê? Mais um cativeiro, só 7, esse é o último, Roma. Então do lado tem o quê? Gnosticismo, judeus, Roma, essênios, zelotes, apocalípticos, tudo. Então Paulo não está errado aqui. Ele só quer defender o que ele acredita, porque o judaísmo diz só o Senhor é Deus. Então quando o cristianismo aparece, o que ele vai fazer? Ele vai defender a fé dele. Tanto que eles vão chamar o cristianismo de seita. Uma seita que começou com 12, foi para 70, foi para 120, foi para 500. Pedro ganhou 3.000 da glória, pelo amor de Deus. Pedro ganhou 3.000. Só no Brasil tem 40 milhões segundo o IBGE. Aí Gamaliel abriu a boca e falou assim, olha, se levantou Teudas com seus 400, ninguém lembra. Se levantou Judas o Galileu, deixa. Se isso não for de Deus, daqui com o tempo ninguém lembra. Só que tem um porém, diga, o que, pastor? Era. Me prova que era. Olha você aqui, 2000 anos depois na vigília, levantando a mão comigo e dizendo, só o Senhor Jesus é Deus. Oh, vamos lá. A missiva paulina era, escute isso. Paulo fala com autoridade. Ele diz, olha, não da parte de homens, mas debaixo daquele que eu fui enviado, do próprio Cristo. Paulo defendia o seu apostolado. Paulo defendia a sua mensagem. E a saudação era graça e paz. Versículo de número 3, por favor. Verso 2 e 3. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça aqui é o evangelho que ele prega, e paz é a natureza da salvação. Tanto que o verso 4, e aqui que eu quero me prender, tem algo tremendo. Leia comigo, verso 4. A qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, presta atenção nessa palavra, desarraigar deste mundo, desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus
e Pai. Leia de novo, por favor. A qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, ou na outra versão, nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Oh glória! A morte aqui não é particular. Aqui é uma morte vicária, há uma substituição. A Deus tirando a culpa sua e colocando nele. Desarraigar aqui é a palavra grega exaireu. Olha o que significa isso. Aquele que recebe um benefício e não pode se salvar. Paulo está quebrando com qualquer ideia que alguém possa ajudar a Deus aqui. Ele está dizendo, aquele que nos desarraigou do mundo. A palavra mundo é a palavra grega aionos. Tem duas palavras, a palavra cosmo é mundo no sistema geral, só que a palavra aqui é aionos, que significa mundo e movimento. Aqui Paulo está falando de duas eras. Escute isso. Como assim, pastor? O judeu não entende tempo, o judeu entende era. Tanto que você vai ver na sua tradução em português, algumas vão dizer assim, ó, a qual nos livrou deste presente século. Quem tem essa versão, levante a mão. Está escrito presente século, ou mundo. Tem uma Bíblia chamada Tebe que traz essa versão, a qual nos desarraigou do presente século. Só que quando Paulo usa a palavra aionos, ele está falando o quê? De duas eras. Paulo está dizendo da era presente, o mundo jaz no maligno, e da era por vir, que é a era dourada, a era que o Messias vai vir. Só que o judeu está esperando essa era vir com tudo. Só que Jesus, na sua vinda na terra, inaugurou essa era. Como assim? Deixa eu te explicar, pastor. Quando Paulo diz que Deus nos desarraigou do mundo, ele está dizendo assim, olha, faz o seguinte, abre Colossenses capítulo 1, versículo 13, para você entender. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Por favor, passe. Colossenses capítulo de número 1, versículo 13. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Quem achou, diga amém. E ele nos libertou do império das trevas. Olha esse texto. E nos transportou para o reino do seu Filho. Como assim, pastor? Paulo está dizendo que Cristo, você está vivendo num tempo chamado era presente. A era presente, quem atua é Satanás. Quem governa agora todo o sistema pela permissão de Deus é o próprio maligno. Só que a Bíblia diz, olhe para mim, que quando você se converte, Cristo te arranca da era presente e te coloca na era futura. Ou seja, mesmo tu estando nessa era, tu não é dela. Mesmo tu estando nesse mundo, tu não é dele. Mesmo tu estando aqui, tu não faz parte daqui. E outra coisa, a era começou com a vinda de Cristo. Capítulo 11 de Mateus. Olhe para mim, não abra, olhe para mim para você entender. Você vai entender agora. João Batista está com uma depressão. Como assim, pastor? Abra o texto. Você está me olhando feio? Abra o texto. Mateus capítulo de número 11, por favor. Versículo de número 2 e versículo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Olhe para mim antes de você ler. Quem batizou Jesus? Quem batizou Jesus? Diga, João Batista. Quem foi o profeta que foi o preparador do caminho do Messias? Quem foi que passou 30 anos do ministério batizando, dizendo que vinha o Cordeiro? Aí eu te pergunto, João Batista tinha dúvida que Cristo era o Filho de Deus, sim ou não? Sim ou não? Leia o texto então, verso 2. Quando João, o Batista, ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, pegou 2 discípulos e perguntou, é tu aquele que deve vir? Ou devemos esperar outro? Você falou que ele não duvidou, eu acabei de ler ele duvidando. E aí? E aí, pastor, como foi agora? Olhe para cá. Você estava me olhando feio, por que o texto? Você não leu não? Bora ler de novo então. João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Por quê? Aí você entende as duas eras. Olhe para mim. O judeu entendia o que, pastor? O judeu entendia que quando o Messias pisasse na terra, acabaria o sofrimento e começaria a era vindoura. Escute isso.
Quando João olhou para ele no cárcere e falou: peraí, se ele é o Messias, como eu estou preso? Porque se o Messias está entre nós, ninguém sofre. Aí ele pegou 2 discípulos e falou: vão lá e pergunte para ele se ele é realmente o Filho de Deus, ou se a gente deve esperar outro. Olha a resposta de Jesus, fala para João: os cegos estão vendo, os coxos estão levantando, os leprosos estão sendo purificados. Que isso, irmão? É um gostinho do que você... Isso é tão maravilhoso que é o que Paulo está falando aqui. Olhe para cá. Paulo está falando assim, ó: a era é do inimigo, a era é presente, a era é do mal, mas quem aceita Jesus... Ó, você vive numa era, mas é de outra era. Pegou? Por isso que ele falou em Colossenses 1,13, ó, ele pegou vocês e transportou vocês do tempo das trevas para o tempo da luz. Ou seja, quem está em Cristo Jesus, quem vive em Cristo Jesus, pode estar vivendo aqui. O domínio é do diabo, mas ele não faz parte do sistema dessa era. Como assim, pastor? Só quem já está na era por vir, é só quem, pastor? É só quem tem um olho verde? É só quem congrega na Assembleia? É só quem tem dinheiro, quem tem bala na agulha, dinheiro no Itaú? Não. Quem faz parte da era por vir é aquele que já foi regenerado pelo sangue de um cordeiro que foi morto imaculado. Volte para Gálatas capítulo de número 1, por favor. A qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Sabe o que é lindo nesse texto aqui? Esse resgate aqui, ó. Esse livramento aqui. Olhe para mim, por favor. É alguém resgatando o inimigo. Como assim, pastor? Olhe para mim, por favor, para você entender. Olhe todos. Você resgata alguém que você ama. Sim ou não? O que é graça? Deixa eu te explicar com uma analogia linda. Olha o que é graça. Graça é um juiz que pega um condenado e fala assim, ó: a tua culpa está perdoada e a tua pena está absolvida. Eu ainda vou te adotar como filho. Não, tu não entendeu. Graça é você diante de um juiz, e esse juiz falar para você, ó: está perdoado a tua culpa, a tua pena eu vou esquecer, eu ainda vou te adotar como meu filho. Quem faz isso, pastor? Por isso que Paulo está dizendo aqui que essa palavra exeiros no grego significa resgatar o inimigo. Cristo está resgatando os piores. Quem resgata inimigo? Quem resgata pessoas que não dão proveito nenhum? Aí ele escreve em Romanos: e ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Dá para entender já que Deus não te resgatou por algo que tu possa fazer, ou que tu possa oferecer. Foi simplesmente amor, favor imerecido, graça. É por isso que graça significa um presente que Deus te deu, que você não pode fazer absolutamente nada para dar para Ele. E Paulo está entendendo isso aqui. Ele vai falar para os Gálatas: olha, me admiro de vocês. Depois que Cristo fez isso, resgatou vocês das trevas, de algo que vocês não poderiam sair, vocês estão largando o evangelho e voltando para o judaísmo. Aí ele prossegue no verso de número 5, leia comigo. Em nome de Jesus. Após ele falar isso, ele canta. Verso 5 é uma doxologia, é um hino. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6. Por favor, não dorme não, daqui a pouco tu entende melhor. Olha só, versículo de número 6. Antes de falar do verso 6, não, leia comigo o verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. 7. A qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Aqui no grego ele faz um trocadilho. Ele usa duas palavras para outro. Ele usa a palavra no verso 6, héteros, e no verso 7 ele usa a palavra alos. Como assim, pastor? Héteros no grego significa outro, diferente. Alos no grego significa outro, da mesma forma. Lembra de João 16? Eu vou, mas eu envio outro. Alos consolador, um da mesma forma, do mesmo poder. Só que aqui Paulo está dizendo que o que estão apresentando para ele não é o evangelho que ele prega. O que estão apresentando para vocês aqui
irmãos da Galácia, não é o evangelho que eu ensinei, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho allos, é o evangelho héteros, é o evangelho diferente, é o evangelho adulterado. Aí ele vai pegar pesado. Por quê? Porque no versículo de número 8, olha o que ele vai falar, meu irmão, isso aqui é sério. Ele diz, mas ainda que nós outros, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vai além do que eu tenho pregado, que ele seja anátema. Escute, olha o que ele diz. Ainda que nós mesmos, ele se colocando eu, ou seja, pregador, tu não é maior que o evangelho. Vou repetir. Nenhum pregador, nenhum pastor é maior que o evangelho. Irmão, olha esse texto. Ele diz que o apóstolo não é maior que o evangelho, que o anjo não é maior que o evangelho, que os falsos mestres não são maior que o evangelho. Ainda que eu, leia de novo, verso de número 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, meu irmão, isso aqui é tão forte, tão forte, tão forte, que ele está dizendo assim, olha, o evangelho não pode mudar, o evangelho não pode ser transformado, o evangelho não pode evoluir, o evangelho não pode ser melhorado. E se fizer isso, qual é a punição bíblica, pastor? Anátema. Nesse contexto ele falou anátema como um contexto de bênção, só que anátema tem dois sentidos. Anátema aqui é maldição. Paulo está dizendo assim, olha, se der uma loucura em mim, olha isso, e de repente eu quiser pregar outro evangelho, não recebam. Vou mais além, ele fala, se vier um anjo, os mormons receberam a revelação de um anjo. Você não pegou não? Testemunho de Jeová recebeu a revelação de um anjo. Maomé recebeu a revelação de um anjo. E Paulo está dizendo, se um anjo vier, irmão, ele está fechando com qualquer outro tipo de meio ou caminho. Ele está dizendo assim, olha Gálatas, não adianta vocês quererem voltar para cumprir sábado, não adianta vocês quererem voltar para cumprir festa, não adianta vocês quererem voltar para comer o vômito do porco e se circuncidar. Cristo resgatou vocês. Oh glória, aleluia. Aí ele vai falar no versículo de número 9, presta atenção, no versículo de número 9 ele vai dizer assim, assim como já dissemos, e agora repito, que alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, que seja a... Versículo 6, olha o que ele vai dizer, volte no verso 6. Eu me admiro que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho. Tipo assim, me admiro de vocês que aprenderam que, olhe para mim, que aprenderam que evangelho é oração, doutrina e Bíblia, agora querem dançar a balada gospel. Eu admiro de vocês que leem Atos dos Apóstolos e agora querem fazer São João de Jeová na igreja. Me admiro de vocês que sabem que quem tem poder e que a Bíblia é suficiente, estão vendendo sal, óleo e água ungida. Essa parte dói, mas é porque Deus ama. Olhe para mim, ele vai dizer assim, o evangelho não pode ser melhorado. Olha só, olha isso. Hoje, meu irmão, bora pegar essa palavra aqui, só se você dá glória nessa. Glória a Deus! Isso é tão forte que eu vou te falar, tão forte que não tem outro jeito mesmo. Lucas 16, você conhece a parábola do rico e do Lázaro, sim ou não? Aí um morre, ele está lá no inferno, no Hades, ele olha e fala, Senhor, deixa que eu volte, porque se eu voltar e contar para os que estão vivos lá como é aqui, eles vão te aceitar. Olha a resposta do Senhor. Eles têm Moisés e os... Só que ele está falando isso no Novo Testamento, e Moisés e os profetas viveram no Antigo. Então já ali no Novo Testamento, Moisés e os profetas estão mortos. Então ele não está falando dos profetas, ele está falando da Bíblia. Ele está dizendo assim, eles têm a Bíblia. Se eles não atendem à Bíblia, então não adianta tu querer fazer fumaça preta, jogo de luz. Cadê o glória, irmão? Acabou o glória. Não adianta tu levantar ministério de dança. Não adianta tu levantar a parada gospel. Não adianta. Nós temos que crer. Paulo, meu irmão,
Se tinha alguém que fazia ritual, era Paulo. A conclusão dele foi que ritual não salva. Olha Lutero, orava de joelho no milho: Senhor, é o sacramento, a igreja me ensina assim. Subia de joelho a escada, aí ele dizia assim: não tenho paz. Aí ele não entendia. Ele falava assim: meu Deus. E quando ele foi traduzir a Bíblia para o alemão, ele pegou um texto de um chamado Texto Receptus, viu? De Erasmo de Roterdã, que eram 2 cópias que tinha na Europa. Eu gosto de crítica textual. E ele foi traduzir o texto para o alemão. Ele pegou esse texto e quando chegou em Romanos 1, quando ele leu justiça de Deus, ele falou assim: Deus é injusto. Porque ele não entendia a expressão justiça de Deus. Olha para mim, porque na cabeça dele, se Deus é justo, ele tinha que matar ele e todo mundo que era pecador. Só que quando ele entendeu que justiça de Deus é Cristo, ele falou: bye bye Vaticano, bye bye Papa, bye bye dogmas, bye bye sacramentos. Aí ele começou: sola fé, sola graça, sola escritura, sola Christus. Olhe para mim. Aí o camarada está aqui com a Bíblia na mão, 66, inspirado, cano duplo, Antigo e Novo Testamento. Essa arma não mata, ela dá vida. Tu não deu glória porque tu não quis. Olhe para mim. Aí ele tem tudo aqui. Ele tem tudo aqui. E o cara quer estar inventando campanha na igreja. Meu Deus. Olhe para mim. Olhe para mim. Campanha é igual chiclete. Por que, pastor? Chiclete está aqui, ó. Acabou o açúcar. Campanha é a mesma coisa. Eu não sei quantas vezes a muralha de Jericó já caiu. E acha gigante Golias que não para de cair. E Paulo está dizendo assim: olha, não volte. Me admiro de vocês. Estou falando nessa madrugada. Vocês sabem o que Cristo fez por ti. Honre essa palavra. Honre o evangelho que você recebeu dos seus pais na fé. Honre as santas escrituras. Honre o que o Senhor. Para de viver o evangelho héteros e vive o evangelho halos. Pastor Fábio, enquanto o Senhor orava, enquanto o Senhor profetizava, estão em falta homens que falem isso, que falem a verdade. Você tem 2 opções, olhe para mim. Você tem 2 opções. Ou tu segue a Bíblia, ou tu segue o sistema. Vou repetir. Ou tu segue a Bíblia, ou tu segue o sistema. Bora, o que é sistema, pastor? Deixa eu te explicar biblicamente. Vamos fazer uma hermenêutica rapidinho aqui. Porque Jesus chegou lá com a zorraga e colocou todo mundo para correr do templo. Que era assim, ó. Chegava no templo. Lá vem um cara lá da Galileia. Chegava no templo com uma ovelha. O sacerdote examinava a ovelha e dizia assim: esse animal está impuro. Vai ali no cambista e compra um animal lá. Aí qual é o teu dinheiro? É 1 denário, não vale. O templo tem moeda própria, troca a moeda. Só que tem um problema. Lá em Nazaré, a ovelha custava 10 denários. Só que aqui no templo custa 50. A tua oferta, até para te ofertar no gasofilaço, tem que ser moeda do templo. Lá era Brasília. Naquele tempo. Corrupção total. Quando Cristo chegou, ele falou assim: a casa do meu pai não é casa de venda. A casa do meu pai é casa de orar. Aí os pregadores de hoje estão usando a casa de Deus para se autopromover. Escute essa frase: ministério não é ser visto, ministério é serviço. Vou repetir: ministério não é ser visto, ministério é serviço. Esse sistema não é de hoje. E Paulo, irmão, imagine, Paulo escrevendo isso aqui. Dr. F.F. Bruce disse a seguinte frase, lá vai. John Stott disse o seguinte: falsificar o evangelho, isso aqui é forte demais, resulta na perturbação da igreja, pois a igreja é criada pelo evangelho e vive por ele. Como é que a gente vai tirar a única coisa que pode gerar o avivamento, gerar a vida, colocar o crente de pé, mudar ele, e vai colocar práticas que a gente acha que dá certo? Ah, pastor, mas olha, outro ponto, lá vai. Eu profetizo em nome de Jesus. E não tem nem como profetizar, é lógico.
Ministério que não tem escola bíblica dominical está com os dias contados para fechar as portas. O senhor é doido, pastor? Não, eu leio a Bíblia. Éfeso não existe mais, Esmirna não existe mais, Pérgamo não existe mais, Tiatira não existe mais, porque pararam de pregar o texto. Nenhuma existe. Ah, porque a Assembleia de Deus tem 100 anos, grande coisa. O que tem? Você acha que Deus tem compromisso com a Assembleia? Deus tem compromisso com o crente invisível que está dentro da Assembleia. A igreja invisível. A igreja visível é essa que eu e você vê. A gente só consegue ver o que a gente tem. A gente não é onisciente, mas a igreja invisível só Deus conhece. E tem crente de todo lado. Deus não tem compromisso com tradição humana, uso e costume. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quer que a igreja fique de pé? Honre a. Quer que os seus servos sejam crentes bíblicos, doutrinados? Siga a palavra. Quer que a igreja cresça sólida? Existem dois problemas. Repita comigo: numerolatria, numerofobia. Doutor Hernandes fala disso muito bem. O que é numerofobia, pastor Narciso? É aquele pastor que fala assim: não, Deus quer qualidade. Aí está 30 anos, só tem 10 membros. E a numerolatria? É aquele que quer encher a igreja de gente. Aí tu pergunta: onde está Amós? Ele não acha. Mas ele pisa na cabeça da serpente toda a vigília. Que é isso, irmão? Estou pisando na cabeça da serpente. Onde está Ageu? Cadê o glória? Agora você estava dando glória. Olhe para mim. Interessante, até falei isso na vigília lá do Maranata, eu acho. Repita comigo o dia: capacete, capacete, escudo, coraça, sandália e espada. Capacete, ataque ou defesa? Escudo, ataque ou defesa? Coraça, ataque ou defesa? Sandália, ataque ou defesa? Só o que ataca é a... Aí quer lutar no mundo espiritual. Deixa só um principado te pegar. Só um principado. Tu sabe o que é um principado? Tu sabe o que é uma potestade? Tu sabe o que é um dominador do mundo tenebroso? Só essas 3 classes de demônios. Só um principado, só para te ter uma ideia. Ou ele domina uma rua, ou um bairro, ou uma cidade, ou um país, ou até um continente. Só isso. Viu? Meu irmão, é por isso que Paulo fala revestivos, lá é o imperativo. Ele não está perguntando se tu quer. Ele fala: olha, ou tu põe, ou tu não aguenta. Escute, se não tivesse, olhe para mim, se não tivesse agora em você e em mim uma proteção espiritual, nós seríamos engolidos vivo, porque nós estamos na era presente. Aí Paulo está dizendo assim, ó: vocês Gálatas estão na era do mal, mas eu já arranquei vocês de lá. Eu transportei vocês do reino das trevas. Paulo está dizendo assim: peraí, quer dizer que Cristo vai lá, morre, expia? Vocês querem pegar o sangue de Jesus e jogar no lixo? Me admiro de vocês, Gálatas. Me admiro de vocês que não honram a tua fé. Me admiro de vocês que não lê a Bíblia. Me admiro de vocês que não respeitam pastor. Cadê o glória, irmão? Acabou o glória. Me admiro de vocês que vivem a vida cristã do jeito que quer. Glória. Bora terminando. Exaltado é o nome. F.F. Bruce disse assim, ó: olha que coisa linda isso. O verdadeiro evangelho não era verdadeiro porque Paulo pregava, mas era verdadeiro porque Cristo entregou ele a Paulo. Ele escreveu aos Coríntios e disse assim, ó: isso que eu escrevo não é de sofisma, de filosofia nem entendimento, mas é pelo poder da palavra. Paulo deixou bem claro que o evangelho, ele só era portador da mensagem. Tem crente que pensa, meu Deus, tem pregador que pensa que ele é o cara. Eu fico olhando, irmão. Pensa num camarada agoniado quando eu vejo esses caras no púlpito. Aí o cara tá lá pensando que ele é super saiyajin de Jeová. Romanos 12, dons de serviço, ele fala que Deus repartiu a cada um como ele quis. Aí o camarada tá: pastor, Deus, ele está perturbando Deus na oração do Deus, eu quero ser cantor, e a voz dele é ruim que dói. Procura um outro lugar no corpo. Por que tu só quer ser pregador? Porque aqui é externo, aqui todo mundo vê. Aí ele quer ser pregador. E o dom de serviço, por que tu não procura? Ninguém quer varrer a igreja, limpar, ninguém quer esse dom.
Deixa esse dom para a irmãzinha lá, que para ela abrir a porta da igreja. Eu sou pregador, boi de ouro, oferta gorda. Mal tu sabe que tu é anátema. Está adulterando o evangelho. Está pegando o evangelho bíblico. Está pegando o evangelho que Paulo deixou e disse: não mexam. João escreveu no Apocalipse: não tire, não ponha, não toque, não adultere, não transforme, não adeque. Escute, meu irmão, isso não é para qualquer um. Deus não tira o camarada do tráfico para qualquer coisa. Olhe para mim, pastor Fábio. O camarada chega em algumas igrejas, ele senta lá e o pastor vem: olha, não pega leve, que tem uns irmãos aí que dizimam, que não gosta muito de ouvir palavra dura. E aí, meu irmão, como é que fica? Quem foi que te chamou? Ah, pastor, mas se eu falar vou perder a agenda. Ó, meu irmão, e a tua fé, querido, cadê? Tu não crê que aquele que te chamou tem poder de fazer muito mais do que tu pode imaginar? Vamos lá. Escuta. A prova do ministério de uma pessoa não é a sua popularidade, nem os sinais e milagres que ela realiza. A maior prova que o teu ministério é bíblico é a tua fidelidade com a palavra. Quer ver uma coisa? Quem quiser ouvir João Batista não encontra ele no grande templo. Quem quiser ouvir João Batista tem que ir no deserto pegar sol. Por quê, irmão? Porque João Batista viu todo aquele sistema e falou assim: aqui eu não congrego. Oh, glória. Tem gente que usa isso para dar base para desigrejado. Ó. João Batista foi para o deserto. Ele disse: aqui no deserto que é lugar bom para adorar a Deus. Eu vou ficar aqui. E era fila. Se você estuda, era fila quilométrica para ele batizar. Ah, em nome de Jesus, chamou todo dia. Por quê? Porque João Batista sabia que não é o lugar. O Espírito, desde a Arca da Aliança, não habita mais em algo, em objeto. Ele habita em você. Você é a igreja. Entenda isso. Olha só. O Brasil está cheio de artista gospel. O Brasil está cheio de cantor gospel. O Brasil está cheio de ator famoso que quer ser crente. Nós precisamos de profetas. Nós precisamos de pessoas que não adulterem a mensagem. Nós precisamos de pessoas que vão contra o sistema. Nós precisamos de pessoas que se levantem no poder do Espírito. Nós precisamos de pessoas que queiram estar à disposição para serem caluniados. Quando Deus chamou, olhe para mim, vou terminar. Quando Deus chamou Paulo, escute isso. Só que é a parte boa. Eu chamei ele para ser apóstolo dos gentios. Nossa, que patente. Só que tu lê o final do versículo: e para padecer pelo meu nome. A gente quer só a primeira parte, a parte da glória. A gente esquece que o evangelho é glória e é cruz. Hoje tem um monte de neguinho aí querendo mudar de vida no evangelho. Ah, eu vou lá pro evangelho porque agora eu vou colocar o sapato. Não vou nada contra o sapato de vocês não, tá? Eu vou colocar um sapato top, um blazer top. E, meu irmão, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Olha aqui. Olha essa aplicação aqui. Lá vai Jesus andando e vem um jovem que tem muita grana. Tem muita grana. Tem uma coisa, ó, a Bíblia diz assim, ó: lá onde está o teu coração, lá tu vai estar. Porque tem gente que não compra um livro de teologia, não estuda um curso simples, o coração dele não está lá. Não é prioridade. Quando é prioridade, tu dá um jeito. Quando tu vai namorar, tu vai daqui por 40 horas, tá tua namorada andando no sol quente. Aí quando casa, a mulher manda ir na farmácia no lado da esquina, ele não vai comprar o remédio, infeliz. Fala, Jeová, Deus está revelando essa madrugada, ó. Presta atenção para mim, porque não é tua prioridade. Quando é prioridade, a gente dá um jeito. Sim ou não? Aí o jovem chegou com Cristo e falou: mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus é onisciente, ele conhece. O Espírito já está trabalhando, ele falando assim: olha, segue os mandamentos. Ah, isso eu faço desde a minha mocidade, judeu, cumpro. Quer ser perfeito? Aí ele vai onde ele sabe onde ele mais gosta. Vende tudo que tu tem, dá para os pobres, reparte, vem e me segue.
Olha o que o jovem fez. Baixou a cabeça aí. Olhe para mim. Aí você pergunta assim, mas pastor, isso é ilógico. Por quê? Se a própria Bíblia diz que Deus, Cristo, não tem onde reclinar a cabeça, como é que ele está falando de prosperidade se ele é pobre? Rapaz, Cristo não perde, só fala se você dá glória. Cristo está falando, pastor Fábio, para o jovem, faz o que eu fiz. Você não pegou. Deixei minha glória, deixei os anjos, deixei o meu Pai, deixei o Espírito, deixei os anciãos. Por isso que as palavras dele impactavam. A mulher na beira de um poço. Isso que é evangelho alos. O evangelho que Paulo, meu Paulo tinha tanta convicção, pastor Fábio, tanta convicção, que esse evangelho libertaria os judeus, e libertou alguns, que ele falou assim, não volte lá para a lei de Moisés. Vocês não vão aguentar um jugo, tanto que até hoje ninguém nunca conseguiu cumprir. Olha só, diga 613 mandamentos. Aí Jesus falou assim, vou aliviar, para ver se eu dou uma forra para eles. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. 2, nem esses 2 a gente cumpre. Se tu não cumpre 2, imagine 613. E Paulo está dizendo assim, vocês não podem voltar para lá, porque eles pensavam que poderiam se salvar. A pior besteira que um crente pode fazer é pensar que ele pode ajudar Deus. Foi pesado isso, pastor? Não, porque tem uns que falam assim, não, porque eu estou pagando o preço, pastor. Ó. Olhe para mim, eu fico imaginando Cristo, porque a Bíblia fala no Salmo 2, só você lê Bíblia, eu gosto de Bíblia, irmão, só você lê Salmo 2. O Salmo 2 diz que eles conversam entre si no céu. O Salmo 2 diz assim, que quando um homem descobre alguma coisa aqui na terra e fala, eu sou o cara, Deus olha no céu e ri dele, ó. Descobriu agora. Aí eu fico imaginando aqui, quando o crente fala aqui na terra assim, ó, eu vou pagar o preço. Aí Cristo olha para o pai, para o filho e fala assim, eu pensei que tinha sido eu. Oh, irmão, amadurece, crente. O preço foi pago na cruz do Calvário. Olha, outra aplicação linda. Olhe para mim aqui. Olhe para mim, que eu vou voltar para cá. Olhe para mim aqui. Falaram que até 5, então estou à vontade. Olhe para mim. Já vou terminar. Quando a mulher do fluxo de sangue, esse camarada tem uma mensagem do fluxo de sangue que eu vou copiar dele. Aquela mensagem é forte. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou na veste e saiu virtude, ela foi curada. Aí você fala assim, olhe para mim, por que Cristo voltou? Ele sabia que ela foi curada. Sim ou não? Sim ou não? Então por que ele volta? Porque ele prega o evangelho alos. Porque Cristo não é sincretista. Se Cristo vai, aquela mulher ia fazer a campanha da manta ungida. Aí ele voltou e falou assim, não, deixa eu ensinar na escola bíblica para ela aqui no deserto. Eu vou falar assim, olha, a tua fé. Você está entendendo isso? Mas como é que eu aprendo isso, pastor? No Big Brother. Liga lá no Big Brother que tu aprende isso lá. Aí o camarada quer ter revelação de Deus, quer ser homem de Deus, quer ouvir Deus falar na terra, mas não tem um tempo para. Não, aí olhe para mim. Aí ele passa a semana toda fazendo a vontade da carne dele, fazendo o que ele quer, empolgado. Aí chega na vigília, vou lá hoje. Meu Deus, hoje vai ser forte. Deus vai me encher de quê? Não está nem lendo a Bíblia. A Bíblia está empoeirada. Oração só de mês em mês. Estão te enganando. Quando você chega na igreja, escute, e tem um pregador aqui dizendo, levante sua mão que Deus vai te abençoar, e tu não está apto para isso, não receba, que Deus não vai te abençoar. Agora a minha Bíblia me afirma que quando eu estou apto, eu não preciso nem pedir, que a bênção vai atrás de mim. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar as bênçãos do Senhor virão e me alcançam. Deus sabe a rua onde tu mora, Ananias.
É lá no sideral. É, Ananias. Como é o nome da igreja? É lá no sideral, na chama do avivamento, Ananias. Deus, levante a sua mão, sabe a rua onde tu mora, o número da tua casa. Uma vez eu moro de aluguel até hoje, viu? Meu pai é um homem muito bem sucedido no interior. Eu moro de aluguel até hoje, porque uma vez acabou meu gás. Olha esse testemunho aí. Uma vez acabou meu gás, eu estava caminhando. Eu tenho uma filha de 9 e uma de 1 ano e 4 meses. Eu cheguei da oração, nós dirigimos um culto, 10 anos de oração. Não foi 10 dias, foram 10 anos de oração do meio-dia, de segunda a sexta-feira, no 40 horas. Você não acredita, vai lá no YouTube, Narciso Lúcio Oficial, está lá para você ver se eu estou falando mentira. E nós dirigimos esse culto. Sabe aquele tempo que tem deserto, que Deus fala assim: vou levar esse camarada para o deserto para ele aprender a ser dependente de mim? Pois é, esse tempo. Acostumado só andar com Nike, dinheiro no bolso, ter o dinheirinho para beber e se prostituir no final de semana, tudo fácil. Aí de repente Deus pega o cara que está lá em cima e coloca ele bem aqui, dá um giro de 360 e fala assim: vou te ensinar, cabra. Assumimos a obra. Quando foi um dia, chegando em casa, quando eu pensei que a mulher ia me receber 2 horas da tarde para falar: vem almoçar, ela falou: acabou o gás. Eu falei: simples, vou pegar o telefone agora, vou ligar para o papai e dizer: pai, mande um gás aí para mim. E o Senhor falou assim: larga o telefone, porque no deserto não tem papai e nem mamãe. No deserto é eu e tu. O que é isso, pastor? É Deus formando o teu caráter. Me prova na Bíblia? Prova, estou pregando sobre Paulo, não é isso? Filipenses 4, 10, 11, 12 e 13. Aprendi e sei estar firme e bem em qualquer situação. Sei ter e sei não ter. Traduzindo, sei estar com a geladeira cheia e sei estar com a geladeira só água. Tudo posso. Você quer receber algo de Deus, mas não quer passar as etapas. Se eu falar que não dói, eu estou mentindo. A gente questiona. Olha, hoje me deu uma crise em casa de choro. Deixa eu confessar com você aqui. Hoje eu estava lá em casa preparando isso aqui. Eu tenho um compromisso com aquilo que Deus me entregou. E de repente me deu uma crise de choro. Eu questionei Deus. Estou sendo sincero. Só que no final, o crente maduro, quando ele termina de questionar, ele fala: me perdoa, Senhor. Aí enxuguei a lágrima. Me perdoa, Senhor. E depois que eu chorei, aliviou. Você não precisa saber por que eu chorei. Só estou contando para você aqui. E crente maduro, depois que termina, ele: Senhor, me perdoa. Tá. Nesse mesmo dia do gás, a esposa triste, uma criança lá, falei: minha filha, eu vou para a faculdade. Estava terminando o bacharelado na FATEB. Eu vou lá, não te preocupa que Deus é Jeová Jiré, Deus de provisão. Murilo, quando eu cheguei, nós íamos apresentar um trabalho nesse dia. Eu sentei assim na cadeira, abatido lá, nós éramos a última equipe. E tinha um advogado, meu amigo Verian, que ele não abria a mão nem para dar paz do Senhor. Era assim, ó, paz do Senhor, meu irmão. O camarada era não abria a mão nem para dar paz do Senhor. Quando foi nesse dia, eu sentado aqui, nós íamos apresentar o trabalho. Acredite você ou não, ele olhou minha cara batida, puxou, abriu a carteira. Naquele tempo o gás ainda era R$50, o tempo bom, né? Ainda era R$50. Ele abriu a carteira, puxou uma onça e falou: tá aqui, ó, para ti. Quem contou para ele? Deus é Deus que sustenta. Deus é Deus que cuida. Levante a sua mão, estou liberando uma palavra profética. Eu desafio qualquer pregador, qualquer pessoa que tem um chamado de Deus. Se você é obediente, Deus cuida do teu vestimento, do teu calçado, do teu lanche, do teu passeio, da tua saída, da tua entrada. Deus toca, Deus te dá, porque Ele se responsabiliza. Olhe para mim aqui, pastor Fábio. Se Ele cuida há 40 anos, o povo idólatra, o povo rebelde, deixaram de comer algum dia? Deixaram de beber algum dia? Tinha ar-condicionado de dia, ó. De noite, os desses já passaram. Tinha ar quente. Faltava água, rocha, pão, não queimou mais, cordonize. Rebelde. Agora imagine o que Deus é capaz de fazer com um crente fiel. Engraçado, olhe para mim aqui. Evangelho Alos.
o camarada, quando está com isso aqui na mão, a fé dele é maior que a de Abraão. Porque Deus vai fazer, porque Deus vai te tirar. Quando ele larga o microfone, a fé dele vai junto. Aí ele, que foi, irmão? Não, irmão, porque eu estou passando uma luta aí, que a irmã está falando mal de mim na igreja e eu quero sair da igreja já, porque sabe como é que é, né? Olha para mim, Atos 4 e 5. Atos 4 no final. Pegaram uma pisa do Sinédrio, o Sinédrio bateu neles e falaram assim: olha, não vão mais falar de Jesus. Aí terminaram de apanhar, olharam um para o outro. Apanhamos por causa de Jesus. Igual hoje. Igual hoje. A irmã falou mal da irmã: olha, pastor, eu vou entregar meu cargo. Por quê? Porque a irmã não gosta de mim, ó. Imaturidade. Primeiro, que você não vem para cá por causa de pastor. Segundo, você não vem para cá por causa do Quaresma. Terceiro, você não vem para cá por causa do Fábio. Você vem para cá por causa atrás daquele que te resgatou, que te arrancou das trevas, dizendo assim: olha, eu te tiro de onde ninguém poderia te tirar. Eu te arranco de uma dimensão que ninguém poderia fazer e te digo: segue o meu evangelho. Só isso já era suficiente. Escute, você vai passar a sua vida todinha e você ainda vai ficar devendo para ele, porque nada que possamos fazer vai poder pagar o que foi feito por nós. E eu concluo a mensagem dessa madrugada dizendo o seguinte: a minha missão é como a de Paulo e a sua também. Olha o versículo 10. Bora, crente, não dorme, tu passa 3 horas no Big Brother. Olhe para mim. Gálatas 1:10 diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ah, pastor, não gostei do pastor, o problema é seu. Não gostei da mensagem, não vim te agradar. Viu? Eu sempre tenho dito, tenho ido a lugares para não voltar mais. Porque tem pregadores que estão indo a lugares para fazerem agenda e fazerem popularidade. Só que eu estou indo a lugares para pregar o evangelho. E como Paulo disse assim, ó: se eu agrado o homem, eu não agrado Deus. Então, se eu agradar o homem, vocês não podem fazer nada por mim, nem eu por vocês. Eu prefiro agradar o Senhor, que pode fazer algo por mim. Levante a sua mão direita. E eu terminei. Que essa palavra possa penetrar na sua alma e no seu coração. Que Deus libere dons sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que Deus aflore coisas que você não possa imaginar. E que esse ano, por mais difícil que esteja, você possa viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Eu libero uma palavra para você nessa madrugada, para que você possa sair daqui dizendo: Deus, eu preciso de Ti, e não permita que eu troque a Tua palavra por qualquer coisa que seja. Que você possa receber essa palavra e que o nome do Senhor seja glorificado. Bata uma palma para o Rei Jesus. Vamos lá. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Você pode adorar? Não entendo o meu próprio agir. Oh Senhor, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem e eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo
já foi vencido. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu. Levante a sua mão para encerrar e diga: então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Adore e exalte o nome dele, e que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida nessa madrugada. Eu sou bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu inteiro, levante a sua mão, tenho prazer na sua lei. Só aqueles que vieram adorar, abre a sua boca e declara aí, vai! Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou na presença, o meu viver. Então liberta a igreja do Senhor. Então liberta-me de mim. Diga, eu quero ser. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais estar. Pois quando sou tua presença, o meu viver. Eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. Oh, e ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Oh, e reina o Espírito. Tem alguém para Jesus? Aleluia! Pastor, eu quero voltar para a igreja. Quero fazer uma reconciliação. Quero me reconciliar com o Senhor. Quero pedir perdão ao Senhor. Tem alguém que quer orar por você nessa madrugada? Alguém que sente necessidade, que não está bem e sente necessidade de dizer: Senhor, me ajuda. Isso não é fraqueza, isso é sinceridade. Eu quero orar por sua vida nessa madrugada. Pode vir. Esse é o maior de todos os milagres. Pode vir, chega aqui à frente. Pode vir mais. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir, meu filho, vem mais aqui à frente. Aleluia, Jesus.
Tem mais alguém, irmão? Pode vir, eu quero orar por você. Isso, pode vir. Ô, glória. Tem mais alguém? Olha que tem. Eu estou chamando na direção do Espírito. Eu preciso, pastor Narciso. A igreja pode vir. Isso, ô, glória. Aleluia. Poxa, irmão, ajuda no glória aí. Aleluia. Essa é a missão da igreja na terra. Viu? Mais alguém? O pastor Fábio vai orar. Vai apresentar essas vidas que estão aqui. E que o nome do Senhor seja glorificado. Põe a mão no coração, sim. Põe a mão no coração. Senhor Jesus, eles estão com a mão onde é o teu trono, onde tu vai te assentar a partir de hoje, no trono desse coração. Pai, no nome de Jesus, que a salvação, Senhor, tome conta deles e da casa deles. Senhor, que no nome de Jesus, Pai, eles possam estar com o nome arrolado no livro da vida, porque a tinta que escreve esse nome é o teu sangue e nada pode apagar. Pai, eu não conheço a vida pregressa, eu não sei porque estão, Senhor, voltando, mas uma coisa eu sei: tu os resgatou, tu os salvou, tu os levantou, e tu vais se glorificar na vida deles, porque tu és o nosso Deus. Diga assim comigo: eu, Senhor, entrego a minha vida a ti, porque tu é o meu Senhor. Sejam bem aceitos, bem-vindos a essa casa. A gente olha e pensa que a gente é crente porque eu nasceu no lar evangélico ou porque vem para a igreja. A gente é salvo quando a gente resolve nesse momento entregar a vida para Jesus. A gente fala aceitar Jesus porque é uma tradição, mas Ele nos aceitou primeiro. Ele chamou, escolheu cada um de vocês. Você pode assento, dando glória, porque Jesus já fez a obra, gente. Já fez. Sente um pouquinho, 2 minutinhos. A gente quer agradecer a você que fez um esforço de estar conosco até às 4h20 da manhã. É só para quem é doido. Quem é maluco. Porque eu entendo, Narciso, eu entendo quando o cara vai para a festa para beber, para se prostituir, eu entendo que ele fica até de manhã. Porque tem uma recompensa, ora. Mas a gente não veio para beber nem para prostituir, a gente veio para quê? Para adorar. Quando tu vai para a festa, tu vai para receber. Mas quando tu vem para a igreja, tu vem para entregar. E entregar parece que não é prazeroso. Mas a Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. Então você está no melhor lugar. Aleluia. O prazer que lá fora tu tinha, aqui é incomparável. Incomparável. Eu quero agradecer a banda Ark, que são nossos parceiros. Deus abençoe. O nível deles é aqui em cima, mas não cobra cachê. Eu estou te falando porque é amigo. É crente. Lógico que a gente ajuda, né, Bispo Hélio? Mas eles não pedem 1 centavo para tocar na Vigília Emanuel. Aleluia. E a gente pensa que é só aqui, que essa caridade deles não é em todo lugar. Eu digo: vocês têm que cobrar, gente, um cachezinho. Tem um sonoplasta que é uma bênção. E sonoplasta não, operador de áudio. Não vou mais te ofender, tá? E arruma tudo, chega cedo, quase 4 horas antes do culto para arrumar. Muito obrigado, gente. Só Deus para recompensar. A banda Avivamento na Palavra, cadê? Avivamento na Palavra? Deus abençoe vocês, hein? Deus abençoe. Pastor Narciso, muito obrigado.
Muito obrigado por deixar Deus te usar. A gente precisa ouvir gente séria. Eu estou meio cansado já, sabe? Estou cansado de ouvir gente, desculpa a expressão, mas balela. Estou cansado. Eu vou embora do culto. Eu agradeço a Jesus por até aquele momento. Marcos Guimarães, meu filho, muito obrigado. A gente sabe da tua correria. A gente é ciente da tua correria. Vai piorar, deixa eu te falar, levanta a tua mão aí. Vai piorar em nome de Jesus. Vai piorar. Tu vai ter que comprar um carro mais veloz, maior. Porque vai piorar o aperto. E esse aperto é o aperto que tu está pedindo para Jesus. Deus vai te usar tanto nessa terra, meu filho, porque não é talento, é graça. É graça. E te prepara para enfrentar uma batalha. Mas essa batalha, deixa eu te dar um recadinho, já está vencida. Porque o teu Senhor já venceu. Então, quando vier e der para suprir, vai. Vai cansar um pouquinho, mas Jesus vai te abençoar muito mais. Aos obreiros do pastor Narciso, Deus abençoe. Olha, eu pego no pé dos músicos. Aí eu vi um pregar e depois foi tocar. Aí piorou, Vitor. Eu vi um pregar e depois foi tocar. Aí eu vou cobrar demais. Não vou. Rafael vai virar sinônimo de cobrança na igreja. Viu, meu filho? Deixa Deus te usar. Bispo Hélio, não tem como a gente agradecer ao Senhor. Pelo espaço, pela dedicação, pelo carinho, por tudo quanto o Senhor tem dispensado a essa vigília, Emanuel. Deus vai te honrar. Eu já tenho te honrado. Eu fico ansioso para ver aquelas promessas se cumprindo. Por dois motivos. Porque um dos profetas que profetizou, e o profeta só é profeta quando cumpre, né? Então eu quero ver. Mas eu quero ver porque a minha alegria é ver a tua alegre. É ver essa igreja ganhando o espaço, porque pastor Narciso é um lugar sério, de gente séria que cuida de gente. Cuida de gente. Aqui não é hospital, igreja não é hospital, gente. Para com esse negócio de igreja e hospital. Quem gosta de ficar em hospital aí? Ninguém. Igreja não é hospital, embora haja cura. Igreja não é hospital, mas tem cura. E você quer ficar. Hospital você não quer ficar. Exatamente. Então, muito obrigado aos jovens ali do Grupo 20, de Congregações do Campo do Coqueiro. Muito obrigado. Tem pregador nascendo aí, Gabriel. Eu quero orar por esses jovens pregadores no encerramento. Então, vem para cá, Cauã, Gabriel, Wesley. Eu quero vocês aqui na frente. Pastor João Vitor, muito obrigado. Dia 13 agora de março. Já passou 13 de fevereiro, né, gente? 13 agora de março. Vigília Maranata. 2 anos de festa. Vigília séria. Gente séria. Só leva pregador sério. Quer vigília boa, gente? A gente tem nome, tá? Vigília Emanuel, Vigília Maranata. Está nascendo aí a vigília antiga, que está resgatando alguns valores. Mas chega com esse negócio de... Eu não vou nem falar. Fica de pé. Depois não fala nome, meu filho. Não faça isso. Oh, Jesus. Ainda bem que eles não ouviram, eles estão longe lá. Me perguntaram, Narciso, se eu prego nesse tipo de vigília. Fui convidado para pregar, fui convidado. Aí eu vi lá o camarada fuçando o meu Insta e o meu Face. Aí eles viram o tipo de mensagem e ligaram para cancelar. O problema é deles. Meu não é. Agora, se eu for convidado, eu vou pregar. Agora segura, né, Caio? A verdade vai ser dita. Doa quem doê-la. Nós queremos agradecer vocês. Cadê os jovens pregadores? Aqui na frente. Bispo Hélio vai orar e encerrar impetrando as bênçãos apostólicas. Mas eu quero fazer essa oração de 4 palavras para esses jovens pregadores. Aqui na frente. Aqui, ó, bem aqui, ó, perto do Pofreta. Perto do Pofreta. Adolescente. Estão pregando a verdade, o evangelho. E se não pregar, eu puxo a orelha porque é discípulo.
Eu perdi discípulo. O Narciso hoje eu perdi um discípulo. Daqui a pouco ele vai estar me perguntando qual é o nome do pastor Narciso. Eu vou fazer a escola teológica dele lá. Gente, quer fazer? Faça. Eu recomendo. Eu recomendo. Ô Bahia, tu é casado, mas tu é novo. Vem pra frente aqui, ó. Vem. Cadê o Rafael? Quer vir cá, Caio? Também. A gente costuma dizer que o Caio não usa a Bíblia, ele usa um azorrague de 7 pontas. Ari, Murilo, pregadores, gente. Pregadores. Prego a palavra. O Murilo está evoluindo, o azorrague dele só tem 3, mas vai chegar na 7ª. A costa dói quando ele começa. Ainda mais que ele tem a voz mais grossa que a minha e a tua junto, filho. Deus vai te honrar, meu filho. Deus vai honrar vocês. Só que a honra dele não é cachê alto. É cisterna. É deserto. É cinto apodrecido. É andar nu durante um ano. É ter que casar com uma meretriz. Porque o profeta precisa viver o sentimento que Deus está sentindo. Porque senão ele não consegue profetizar. Eu estou chorão hoje. Não foi só tu que chorou o dia todo. Vocês precisam sentir exatamente o que Deus está sentindo. Então quando você estiver na prova e que você sentir nojo de alguma coisa errada, é porque Deus está sentindo isso. Ele quer que você aponte o dedo. Não precisa a voz chegar, porque no coração já falou. Abre a boca que Ele te enche. O povo pensa que dom de profecia é assim, Deus fala no ouvido, né? Aí a gente repete. Não, é só abrir a boca que sai. E sai, viu? Sai, Rafael. Depois tu fica assustado com o que saiu. Tu fica pasmo com o que saiu. E essa oração é curta. A minha oração é que o Senhor encha a vida de vocês de verdade, de autoridade, de coragem e de ousadia. Que a soberba dessa vida não inflinja vocês. Que as vaidades desse mundo não corrompam vocês. Que os prazeres desta mocidade não sejam mais prazerosos do que uma hora na presença do Senhor. Que o que vocês precisam não está no que vocês podem tocar, mas naquilo que vocês não tocariam jamais. Mas Ele deu de graça para vocês, que é a santidade e o poder do Espírito Santo, que estão arraigados na palavra de Deus, essa mesma que arde no coração de vocês. Existem uns aqui que vão sarar igrejas, existem uns aqui que vão exortar a igreja, existem uns aqui que vão buscar lá fora. Deus vai usar vocês diferentemente, mas Ele vai usar cada um na linha que Ele escolheu. Deus não muda a personalidade, Deus restaura caráter. Ele te quer chato desse jeito, Ele te quer alegre desse jeito, Ele te quer introvertido. Foi Ele que te fez. Não fica pedindo para mudar, isso foi Deus que te fez assim, Ele vai te usar assim. A única coisa é que a minha oração vai ao Senhor dizendo: Senhor, protege das ciladas do diabo, protege Jesus das astutas ciladas do diabo, e que eles tenham um dos dons. Esse eu te peço, tu dá o que tu quer, mas eu peço esse dom para eles, dá discernimento de espírito, Jesus, para que eles compreendam o que vem e o que não vem de ti, e julguem com a reta justiça de Deus, em o nome de Jesus. E vocês dizem amém. Bispo Hélio, nos despeça em oração, nos impetre a bênção apostólica.
porque a casa é sua. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós ganhamos de 10-0 das mulheres. É dificilmente, pastor, a gente chegar num local, na igreja, e tiver mais homem do que mulher. Só que hoje, a Vigília Emanuel... Louvado seja Deus. Levante as suas mãos. Pai, muito obrigado pelo Senhor ter nos concedido, ter nos enchido e nos alimentado com esta palavra maravilhosa. E nós vimos o resultado, Senhor. E nós temos certeza que isso vai continuar fluindo em cada coração. Senhor Deus, é o resultado, meu Pai, da busca, da entrega de alguém, meu Pai, que se reúne para buscar a Tua face, para que a Tua presença, através da Tua palavra, ela venha a ser notória aos nossos corações. Meu Pai, recebe, Pai, o sacrifício que foi feito, meu Senhor Deus, e nos leva na Tua perfeita paz, para a honra e para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Com a sua mão estendida, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo continue sobre a tua vida, e toda a igreja diga amém. Vão em paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.